Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos falar sobre os 5 princípios de quem fatura 100 mil na apicultura. Exatamente, Jande. Hoje nós estamos voltando com a Jande, você estava de férias. A gente estava de férias. A gente foi passear em Portugal. Foi lá comer um bacalhau com vinho português. Nossa, deu vontade agora. Conhecer um pouco da apicultura lusitana. Trouxe muito vídeo bacana pra gente. Foi bacana, foi ou não foi, gente? Foi bem interessante. Como é que é, Jande? A apicultura lá em Portugal, vocês tiveram contato? É claro que não é o tema do podcast hoje, mas a turma agora tá curiosa, né? Não, a gente visitou com um grande apicultor lá, né? O professor André. Ele nos levou para conhecer os apiários dele. É totalmente diferente a disposição, a logística. Floradas. As floradas são bem específicas, né? Então é bem diferente, mas também muito parecido, porque exige do cuidado, exige a dedicação, exige o conhecimento, que lá também é mais difícil ainda do que aqui fazer sem conhecimento. Nossa, eu imagino. E deve ser mesmo, principalmente que Portugal tem problema com a doença, muito problema lá com vespa asiática. E tem mais regras, né? Legislação muito mais rigorosa rígida, lá. Né? Funciona. Não que a do Brasil não seja rígida e não tenha, mas a nossa não funciona também. Mas não é só na apicultura, não. É em tudo, né? A de lá funciona. Mas hoje a gente vai falar sobre essa questão. Rapaz, você pode falar uma coisa, nós vamos fazer um podcast aqui, que a gente não fez ainda. Nós vamos entrevistar a Jandileide e o Pedro. Que legal. Para os dois contarem lá de Portugal. Boa ideia. Aí, tá pronto. O podcast tá marcado. A gente nem tinha pensado nisso, me veio na cabeça que, gente, por que a gente não faz um podcast com a Jande e o Pedro? Será? Pronto, aí, fechou. Precisa, cara. É o próximo. Vai ser legal, meu amigo. Tá marcado, então. É ou não é? Se o pessoal gostou da ideia, fala pra gente aí. Coloca no YouTube aqui embaixo, se você estiver no YouTube. Fala se foi uma boa ideia. Ou fala outros temas também que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, no nosso Pod Mel. Com certeza, não é? E quem tiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí pra gente. Marca 5 estrelinhas pra gente. Se você estiver no YouTube, dá o seu joinha, coloca o seu like pra gente. Segue o nosso canal e ativa o sininho para você ser notificado de todos os próximos vídeos que vão aparecer aqui para você. E a turma tá entrando aí, já tem 30 assistindo ao vivo, já tem o Márcio Banks, o Henrique Leite, o João Pelé, o Jason Mendes, aí Jasonzão baianão. Isso aí, gente, bom demais, viu? Galera muito feliz presente. da turma tá meio forte aí. Legal. Maravilha. Outra notícia aqui, professor. Tá com matrículas abertas para a escola de pra apicultura, escola de apicultura, professor. rapaz. A turma tem que aproveitar aí, porque falta o quê? Amanhã acaba. Amanhã acaba. Amanhã acaba. A turma, amanhã é o último dia, gente. Depois da escola, só comprando curso em separado. É verdade. Matrícula pra escola, tem mais não. Então agora é preencher a ficha de interesse e aguardar o contato dos nossos especialistas. Mas a ficha de interesse é só até amanhã meia-noite. Então, se não verdade. aproveitar agora, depois não vai deixar de ter os cursos da escola, não. Mas vai ter que pagar em separado. Vai pagar bem mais caro. Então aproveita. O link para você fazer sua inscrição é aqui embaixo, no descritivo aqui da live. Você vai achar o link onde você preenche a sua ficha de interesse, tá bom? Como a gente falou, você preenchendo a ficha, o especialista vai entrar em contato com você e a partir daí ele vai te passar o link, vai te ensinar direitinho o passo a passo para você entrar para a escola, tá bom? É isso aí, é bom demais, né, cara? Então vamos lá, o que a gente tem para hoje aqui? Pois é, rapaz, hoje o tema é a gente falar dos 5 princípios, né? Eu lembrei... 5 princípios que norteiam o apicultor que faz 100 mil na apicultura. Exatamente. Né? A gente, professor, tá com muitas gravações já, de algumas entrevistas que a gente fez dos nossos alunos que são super produtores, nossos casos de sucesso. É verdade. Já tem umas dezenas gravadas, sem contar das outras de anos atrás que a gente já gravou também, mas desse ano já gravamos muita coisa, professor. E a gente percebeu que a turma que tem sucesso na apicultura, quem consegue fazer mais de 100 mil reais na apicultura, são aquelas pessoas que seguem alguns princípios básicos, professor. E alguns desses princípios, eles são condizentes com todos eles que têm sucesso na apicultura. E a gente conseguiu trazer alguns deles aqui. Isso tem muito a ver com a cultura, né? Com a cultura que a pessoa adota, né? Quais são os princípios que a pessoa acredita. Né? Não estamos falando de princípios só de negócio. É verdade. Princípios de negócio também, mas princípios principalmente daquilo que ele acredita para poder ele chegar no quê? Ele chegar no resultado que ele deseja e principalmente os princípios daquele que ele deseja trabalhar que ele vai deixar para a sociedade como um todo. Né? É verdade.
Então a cultura, isso aí se fala demais a respeito das culturas dos negócios, né? Você tem que ter uma cultura no seu negócio. Porque o contrário do que o pessoal pensa, o princípio não é só no manejo, não é só Não. em técnica de apicultura. O princípio é na tua índole. É no comportamento, é na mentalidade, é na índole Exatamente. daquele apicultor. É naquilo que você cria, naquilo que você tem por religiosidade, é naquilo que você tem por conceito de família, de sociedade, de alimento. Tudo isso de tudo. influencia. Tudo isso influencia. E no caso, assim, dos 5 princípios, existe, embora eles se complementem, mas existe uma lógica correta para o momento certo de cada um atuar dentro do sem processo, dúvida. né? É verdade. Porque é um processo. É um E processo. você vai conquistando aquilo, né? Princípios e etapas também, na Exatamente. verdade, para você chegar ao sucesso. O apicultor caixoteiro não é que ele não tenha princípios. Ele tem o princípio de não crescer. O caixoteiro também tem princípio. Limitado. Porque às vezes passa aquela ideia, não, então eu sou caixoteiro, eu não tenho princípio. Não, você tem princípio. O princípio de não crescer, o princípio de navegar o tempo todo na pobreza, o princípio de contar moeda, o princípio de não querer passar para o próximo nível, de não querer prosperar, né? De não acreditar naquilo até mesmo que ele tem até por fé, daquilo que Deus ele deixa para cada um, que é o quê? Que é a promessa de você realmente ter a sua terra prometida. Uhum. Todo mundo tem isso. E as pessoas acreditam nisso. E acabam esquecendo disso ao longo da jornada, né? Tem um pouco também da limitação de não querer mudar, né? E que é o princípio também, eu não quero mudar. Se eu faço do meu jeito e do meu jeito para mim tá certo, então vou seguir. Princípio ser cabeça dura. Até no princípio que o próprio país adota hoje, de expulsar todo mundo do empreendedorismo. É verdade. Tem isso mesmo. Nós temos um país que não prioriza o empreendedorismo, não valoriza o empreendedor, um governo que não valoriza o empreendedor, que não deseja ninguém criando o seu próprio destino. Né? Não Quanto valoriza. mais você depender do Estado, melhor. Não valoriza o empreendedor, não valoriza o agro. Não valoriza o agro, Que sustenta demoniza o agro, por sinal. Nossa, é né? tanta Coloca piada, ele- tanto meme com o agro, né? E né? É verdade. E todo mundo esquece que todo mundo come todo dia aquilo que vem do agro. E quando a gente fala o que vem do agro, não é só aquele que vem do agro, que é do plantio, da lavoura, né? A apicultura também é agro. Até a apicultura estão demonizando também. Quando você pega aí pessoas aí trazendo a ideia de você produzir mel de máquina, né? Não, e De a você gente- criar abelha mecânica, de você colocar drones, microdrones no lugar da abelha. para polinização eu Para vi poder isso. fazer polinização. Então é mais fácil criar o drone do que criar a abelha? Nossa, que absurdo. Não tem sentido. Então tudo isso é o quê? Isso são princípios de ideologias que querem demonizar o setor produtivo do planeta. Então vamos começar a nossa etapa aqui, a nossa linha de raciocínio. Bora. O primeiro princípio é o que a gente... Você viu? Deu Tem hora que a gente, uma essa lâmpada aqui, ela tem aquele problema de junta. Junta tudo e joga fora. Não, é pra ficar atento. A assim, gente sabe? tá daquela atenção. Né? Nota 1000, né, Jande? Bom demais. A primeira etapa, a gente fala bastante, toca muito nessa tecla, que é ter conhecimento. Ter conhecimento. Isso é bacana porque é um dos princípios, talvez o basilar. A pessoa que faz sucesso, o apicultor que ele tem sucesso, ele busca conhecimento. Ele gosta do conhecimento. E não para. O conhecimento é um negócio que chega aqui, não aprendi, agora eu vou embora. Não funciona assim. Você sempre está aprendendo. Foi numa live de ontem, na Miércoles em Vivo. Miércoles em Vivo, para a América Latina, exatamente. Repete aí, professor, como que é? Miércoles em Vivo. Gente, Miércoles é quarta-feira em espanhol. Miércoles. Porque em espanhol você não tem o nome de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Você tem o nome das luas e planetas. Sim. Né? Então, Aí, por exemplo, o Thiago, ele vai estar começando segunda-feira, ele vai estar começando o Café com Miel no canal, no perfil Escolha da Apicultura no Instagram. Você disse café? Café com Miel. Café com miel. Igual tem um Café com Mel Brasil, Café com miel. Thiago vai começar o Café com Mel em espanhol, né? E a nossa E em breve é o Coffee and Honey. Um dia a gente chega lá. Ué. Então, do jeito que tem a nossa live de quarta aqui no Brasil, tem a Miércoles em Vivo. Exatamente. E lá na nossa Miércoles em Vivo, de quarta-feira de ontem, o professor comentou que nós estamos sempre aprendendo. O tempo todo, Então, né? O professor tem 40 anos de apicultura, mas está sempre aprendendo. tempo todo a não gente se está aprendendo. esgota. O buscar conhecimento não se esgota. Rapaz, e para os 100 mil na apicultura, então, aí que você tem que buscar conhecimento mesmo. É verdade. Porque a gente já tem um setor onde você seleciona todas as cadeias produtivas da apicultura. A única instituição que trabalha o superfaturamento com mel e os 100 mil na apicultura é quem? A escola de apicultura. Só. Mais ninguém
Nem Senar, nem Emater, nem Embrapa, ninguém. Confederação Brasileira de Apicultura, associações cooperativas, ninguém. Ninguém trata a apicultura como negócio. Se trata apenas do quê? Vamos produzir mel, beleza. Vamos aumentar a nossa produtividade, beleza. Vamos colocar o mel dentro da minha embalagem e vender. Mas ninguém preocupa em constituir processos para quê? Para você alcançar a venda do produto, para você alcançar o consumidor final. A escola de apicultura não tem nada a ver com esse povo. Então a gente procurou desenvolver o quê? Desenvolver toda uma linha de conhecimento para que o aluno ele possa alcançar aquilo que de fato ele pode chegar, que é o 100 mil na apicultura. É verdade. Mas para isso tem que ter estudo e busca de conhecimento. Verdade, porque o professor trouxe um ponto bacana aí, que o conhecimento são em várias áreas. É conhecimento na apicultura, conhecimento em negócio, conhecimento em empreendedorismo, conhecimento em marketing. Então você tem que ter essa gama de conhecimentos para você atingir esse sucesso de faturar seus 100 mil, 200 mil, até 1 milhão na apicultura. E quando o Thiago fala assim, pode parecer teórico, mas não é tudo isso. Você tem ações práticas em cada ponto. Em cada ponto. Por exemplo, uma coisa que todo mundo observa na hora que vem, por exemplo, desenvolvendo as linhas de produto. Né? Que desenvolve ali, ele tem o mel já, o mel na bisnaga, 280, 500 mil gramas, tem os potes. Bacana, vendendo mel. Altera a embalagem, 5, 6 tamanhos diferentes. Bacana. Aí ele pega e monta a linha do mel composto. Ele pega e monta a linha do mel composto, mel com agrião, mel com guaco, mel com gengibre, monta o extrato de própolis, monta o spray, monta o mel com pólen, monta o mel com própolis. Quando ele descobre dali a 6 meses, 1 ano, o que ele vê? Que de cada 10 quilos de mel que ele vende, só 4 é mel in natura. No pote, na bisnaga. 6 quilos ele vende como? Ele vende na forma do produto industrializado. Olha que maravilha. O mel composto, os produtos cosméticos, ou seja, montando uma linha de produto. Ele chega muito mais rápido, muito mais fácil, com muito menos intercorrência aos 100 mil na apicultura. O que é isso? Conhecimento. E aí eu pergunto a vocês, qual que é a única instituição de ensino no mundo que ensina linha de produto para apicultor desenvolver? Nossa. A escola. Apenas. Assim, existem vários conhecimentos, professor, mas a escola de apicultura, ela se preocupa com o processo todo, do início até o final. E transferir. E essa é a diferença. E transferir esse conhecimento. Porque adianta o professor sabe. E adianta o professor saber para ele? Não adianta o professor saber para ele. Adianta o Thiago saber para ele? Adianta a gente saber para ela? A gente tem que transferir isso. Porque se o conhecimento ele não é multiplicado, se ele não é democratizado, então você não tem nem o conhecimento pulverizado, nem o conhecimento multiplicado e muito menos o enriquecimento multiplicado. Porque o conhecimento, quando ele é diversificado, quando ele é levado, você tem uma multiplicação de toda a renda de todo mundo. Todo mundo ganha. A apicultura é um setor que a gente não tem a preocupação de concorrência ainda, né? Assim, ainda. É verdade. Porque quanto mais apicultor tiver, que trabalha direitinho, que tem consciência da apicultura enquanto negócio, mais divulga o mel, mais divulga o consumo do mel e mais todo mundo sai ganhando. Você sabe quando é que eu acho que a gente vai começar a ter concorrência aqui? Daqui uns 200 anos. Por quê? Porque você imagina, nós temos um país que não tem hábito ainda de comer mel. É verdade. O brasileiro come em média aí, eles falam de 65 gramas, não é na casa de 80 gramas. Na casa de 80 gramas o que o brasileiro come. Dá em torno de 4 colheres de sopa. Continua sendo nada. O brasileiro não come mel. No dia que o brasileiro come mel igual ao americano. 1,5 kg. Nossa senhora. 1,5 kg. Não tem mel, para 210 milhões de brasileiros, cada um comendo em média 1,5 kg de mel por ano. Por ano. Por ano. É por mês não, viu, gente? Eu como por mês. Assim, lá em casa também. Eu sozinho como de 3 a 4 quilos por mês. Eu sozinho como. A gente tá falando em ano aqui. Eu querer que cada brasileiro coma 3 a 4 quilos por mês, daqui 1000 anos talvez. Mas, rapaz, você imagina no dia, gente, que o brasileiro comeu 1,5 kg de mel por ano em média. Nós vamos precisar de 300 milhões de quilos de mel só para atender o mercado interno. Olha só. E o Brasil produz hoje 60 milhões. E desses 60 milhões, exporta 80%, exporta 48 milhões. A gente manda 48 milhões para fora, só fica 12 milhões aqui dentro. Mas o potencial de consumo, considerando que o brasileiro ele copia muito a forma como o americano faz, ou seja, a gente copia até a forma de comer, vai chegar uma hora que o brasileiro vai querer comer igual o americano. Mel,
Tomara. E a gente vai precisar de 300 Vai milhões para melhorar- atender mercado interno, Vai Thiago. melhorar a saúde. Professor, sabia que tem a apicultura, ela tem um vilão aqui no Brasil? Ah, A gente não, graças a Deus. Mas um dos vilões que eu vejo na apicultura é que muitas pessoas praticam ela de forma intuitiva ainda. isso é o que mais tem, a maioria. Aquela assim, O cachoteiro é 100% intuitivo. 100% intuitivo. É aquela pessoa que faz a apicultura do jeito que a avó fazia, né? Do jeito que é o a avó fazia. extrativismo ainda. Ele lembra lá do bisavô dele. Alguns já têm até tataravô vivo, porque a média de vida está aumentando muito, né? Expectativa Sim. de vida. O cara lembra do bisavô dele, o cara lembra do tataravô dele, criando a abelha europeia lá nos anos 30, nos anos 40. É ou não é? E que o avô dele, tataravô dele, falava: não, meu filho, eu colocava era só um véuzinho na cabeça e mexia com a abelha pelado. De noite. Vocês ficam aí mexendo com esses trem de roupa amarela, roupa isso aqui, senão você pode mexer com a abelha pelado. Tem bisavô que orienta isso ainda. Essa vibe aí de ser intuitivo vai pro consumo também. Vai pro consumo. Porque até remédio. Mel só se consome no inverno, No aqui inverno. quando tá frio, quando a garganta trava, A garganta tá quando tá travada. rouco. Então, assim, o consumo e a produção, os dois, a gente tem que dar uma balançada aí pra ver se... E essa parte intuitiva ela é muito ruim, porque você não consegue fazer nada intuitivo. Nada. Por exemplo, pentear cabelo é intuitivo? Ué. Você Pentear cabelo é faz. intuitivo. Naturalmente, você consegue Cadê passar a aquela mão. escovinha? Minha escovinha Até tá com o passando. dedo, né? Aquela amarela. Eu acho que eu guardei, né? Depois eu pego, não tem problema não. No outro pode me mostrar. Eu tô aqui, professor, me tá com o cabelo penteadinho. Hoje o seu Pedro teve aqui, você perguntou: o que você tá arrumando com o seu cabelo? Seu cabelo tá preso, você tá pintando cabelo? Seu Pedro perguntou se eu tô pintando cabelo. Isso, é iluminação. Seu Pedro, pessoal, é o pai do Thiago do Thiago e do Pedro, tá? É o Pedro pai, não é? É o Pedro pai. Você tá pintando o cabelo? Não, é meu cabelo mesmo, seu Pedro. É meu cabelo mesmo. Então, pentear cabelo é intuitivo. Você vai pegar a escova? Vai ficar bonito, vai ou não vai? Aí, ó. Pensa Aí, ó. como você faz. Você Não, mas desembaraçar o cabelo é Não, intuitivo. Intuitivo. Porque até com a mão a gente faz. Agora, apicultura é intuitivo? Superprodução é intuitivo? 100 mil na apicultura é intuitivo? Não, vou colocar Muito pelo 30 contrário. caixas de abelha, mês que vem vou fazer 100 mil. Contra-intuitivo. Fazer 100 mil em apicultura é É contra-intuitivo. contra-intuitivo. Tanto que na hora que a gente fala que você pode fazer 100 mil reais com 30 comércios, o povo mete o pau na gente. Mete o pau. Isso é mentira, isso é impossível, isso é enganação. Você sabe o que é a novidade dessa turma agora? Não. Professor Armindo tomando pancada e os alunos do professor Armindo que estão fazendo 100 mil reais tomando pancada também. A novidade agora é essa. Ah, é? A gente tava de férias, não tá sabendo. Agora é todo mundo tomando porrada. Não, gente, pra quê? Paz e amor. Agora é todo mundo tomando Vai porrada. todo mundo trabalhar Como pra o ganhar professor também. Armindo, como o professor Armindo não tá nem aí pra isso, e nem os meus alunos que fazem 100 mil reais não tá nem aí pra isso, não vai perder tempo nem respondendo, né? É verdade. Nós vamos ganhar tempo vendendo mel, né? Não, é quem tá pagando a conta, ué. Então, gente, não pode ser intuitivo, tem que buscar conhecimento. E como buscar conhecimento, professor? E como que você busca conhecimento? Você busca conhecimento através de literatura, você busca conhecimento através de livros, revistas, canais do YouTube, treinamentos de apicultura. E lá vem o professor querendo vender a escola de apicultura. Tá aberta a matrícula, viu, gente? Tá aberta a O matrícula. professor não vende, não, Assim, mas eu vejo. Tá aberta Fica a a matrícula. dica, fica a dica, ficha de Mas interesse. isso até amanhã, meia-noite, é a última chance de entrar para a escola, tendo todos os cursos na mão e matriculando só uma vez. Mas eu queria assim... Mas a realidade é a seguinte, que se a pessoa quiser, não vou entrar para a escola, pessoa não tenho condição, não vou de jeito nenhum. Então tá bom, amigo, faz um curso no Senar. Faz um curso no Sebrae, faz um curso na Embrapa, Na sua associação. pega um curso gratuito, faz um curso na sua associação, pega um consultor de instituição pública para te assessorar na sua fazenda, faz qualquer coisa, mas não faz por intuição. Que não vai produzir. Você vai perder tempo, Vai falar perder mal. dinheiro, você vai perder o tempo do consultor, você vai perder o tempo da instituição, a instituição pública usa dinheiro público, ela vai gastar dinheiro público com você, você vai tentar fazer por intuição, não vai conseguir e vai fazer todo mundo perder tempo. Não, E não. você ainda vai sair falando mal da abelha. E deixa eu falar pra professor vocês. E do professor Armindo ainda. Dentre tantas perdas de tempo, de tudo, tem a perda também de dinheiro, porque como todo negócio, existe um investimento inicial. Se você faz intuitivamente, o investimento que você Mas investe lá. Então, que você investiu ali, você vai perder. É Pra você ver caixa, que é a falta de cera, é conhecimento, quadro. verdade. Mas a falta de conhecimento é tão grande, ela é tão tacanha, que o cachoteiro, ele não sabe nem somar 2 e 2.
Sabe, professor? Não sabe, Jandileide. Ele não sabe somar Qualquer 2 e coisa você 2. pegou. Alô, Google. Ele não sabe nem fazer o alô Google. O alô Google dele sabe o que que é? O que que meu vizinho tá fazendo? O que que a minha vizinha tá aprontando? Fuxicar a vida do outro. É. Ninguém usa essa ferramenta poderosa para poder ganhar dinheiro. É, só pra... Agora, para poder fuxicar a vida do outro, Grupo. para poder fazer fofoca da vida Ver do vídeo outro, de Instagram. ver vídeo de Instagram, para conferir só lixo, todo mundo usa. É. Isso aqui é uma ferramenta que era para todo mundo estar faturando alto. É. E tem aluno nosso faturando alto naquele curso nosso como vender mel pelo WhatsApp. Verdade. É ou não é? É verdade. Vamos lá. Eu tenho conhecimento, eu busquei o conhecimento. Mas eu busquei o conhecimento na escola de apicultura, eu busquei o conhecimento no cenário, eu busquei o conhecimento na minha associação, eu busquei o conhecimento em vídeos do YouTube. Isso. Dá certo, professor? Misturar tudo? Misturar tudo? O conhecimento é uma coisa. O método é Aí outra coisa. Que tem a ver com o ponto 2 aqui. Tem a ver com o nosso ponto 2. Porque não adianta Exatamente. também... É uma sequência. Não adianta eu ter só o conhecimento e eu usar todos eles. O que Rapaz, é o ponto eu não 2, vou, então? eu não Fala vou pra gente aí. esquecer, eu não vou esquecer que a gente tava, vou contar até uma historinha aqui. Nessa viagem que eu fiz agora lá no Nordeste, né? Tava a gente lá em Petrolina e lá tava o pessoal do Senar, de Pernambuco. Né? Petrolina tá na divisa com a Bahia, tá Juazeiro de um lado, Rio São Francisco e Petrolina do outro. Então, enquanto de apicultores, 400 apicultores e o pessoal do Senar lá. O pessoal do Senar lá. Então a gente falando sobre superprodução, os alunos que fazem superprodução lá, a turma que faz superfaturamento que está no Nordeste lá. Rapaz, e o pessoal do Senar só olhando de longe, mas participando de tudo. Quando foi no encontro do domingo, que foi uma aula, um mini curso que eu apliquei, aí no final eles falam, pois é que nós estamos aqui no mini curso para poder aprender, para poder levar o método, porque o nosso método é teórico. Que bacana, hein? Ele falou isso no final do evento. O nosso método é teórico e a gente não tem como atestar que ele dá certo. E o de vocês a gente vê os alunos fazendo e eles alcançam. Que interessante. E que difícil, né, de ver esse reconhecimento. De ver esse reconhecimento. Então a gente vê isso acontecer e diz respeito exatamente a isso. O Senar tem método, a Emater tem método, a Embrapa tem método. Mas antes de entrar nesse ponto, outros professores de apicultura têm método. Qual é o princípio que o superprodutor faz? Ser fiel ao método. ao método. Então tem que seguir um método. Ele tem que seguir o método. Importante. Só que ele pode misturar método? Pode. Não pode misturar método. É o que eu tô falando. Todo mundo tem método. Tem um monte de professor de apicultura no Brasil e cada um deles tem um método. Todos eles vão, entretanto, garantir a superprodução de mel? Não, porque eles não falam de superprodução de mel. Eles falam de aumento de produtividade, de forma muito vaga. Metodologia com passo a passo para você chegar à superprodução de mel, eu fui o único nesses 40 anos que botei no papel. Vamos falar, o que é o método de superprodução de mel? Método de superprodução de mel é um conjunto de ações que você vai fazer no apiário. O que é o conjunto de ações? É manejo. É manejo que você faz na colmeia, manejo que você faz na abelha. Esse conjunto de manejos que você faz, que envolve alimentação, melhora a genética do apiário, troca de favo velho, acompanhamento pelo menos quinzenal das colmeias, identificação dos 5 pontos de perfeição, melhora do pasto apícola. Isso tudo vai te levar à superprodução de mel. É literalmente você aumentar a sua produção de mel em 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes. A gente tem aluno que aumentou em até 12 vezes a média nacional. A média nacional é 15. Então, Nós tivemos alunos aí passando de 150 quilos. Conhecer o método da escola de apicultura, o método do superfaturamento, ele é diferente de saber as técnicas da apicultura. É diferente de saber as técnicas da apicultura. Porque técnica de apicultura é o básico. O que é técnica de apicultura? Técnica de apicultura é como que você monta um apiário? Como que você captura o enxame? Como que você resgata o enxame? Como divide o enxame? Como que você divide o enxame? A gente ensina isso no curso gratuito. Teórico, né? Assim, Teórico. É mais... Por que o nosso curso gratuito ainda é considerado o melhor curso online gratuito de apicultura do Brasil? Porque até para ensinar o básico, a gente é bom. Até para ensinar o básico. E esse é um ponto importante. Dá para aprender, dá para ter conhecimento, dá para aprender método pela internet? Dá para aprender. Dá para aprender. Para você ver que a escola de apicultura, ela tem uma facilidade, primeiro, de você acessar as aulas, que é através de um link, login e senha.
Você cai ali em todos os cursos que tem dentro da escola. Desde o aluno do absolutamente zero até o apiário montado, superprodução, venda, superfaturamento, técnica de venda, técnica de marketing, embalagem, rotulagem, registro. A gente ensina tudo passo a passo ao aluno. Não é teórico. A gente mostra a receita do bolo e mostra na prática como é que ele vai fazer. Essa é uma boa definição de método, né? A Sim. receita do bolo. Então, o que é método? É a receita que o professor Armindo passa para você, que você replica aquela receita Mas eu faço o bolo. e vai chegar no resultado final prometido. Eu mostro a receita e faço o bolo. Não, mas já foi feito. Tem 40 anos que o professor fez o Não, bolo. a receita. Não. Agora- O bolo eu mostro na aula. Sim, mas, O bolo eu mostro na aula. mas falando o que é o método? Porque a pessoa que não está na escola, ela olha o professor Armindo, pensa, o professor Armindo é teoria. Não, quando o aluno ele chega na escola de apicultura, ele vê o professor Armindo fazendo bolo. Ele escolhe a farinha de trigo, ele escolhe o creme de milho que vai ser usado, ele escolhe o fermento, não é qualquer um, porque tem a receita. É. E vai fazendo passo a passo igual uma receita. Então, para você chegar na superprodução, chegar no superfaturamento, você tem uma receita. Mas eu só chegar e passar a receita para a Jande, eu estou passando a receita. Precisa de uma interpretação. E você vê eu fazendo. E você vê eu aplicando. Você vê a colmeia desenvolvendo. Você vê eu trocando uma rainha. Você vê eu marcando a cabeça de uma rainha. Você vê eu identificando uma florada. Você vê eu colhendo mel, beneficiando, embalando, rotulando, vendendo. Professor, eu acho que o que o Thiago falou é muito pertinente, porque assim, o online, ele chega a superar o presencial, porque a gente tem... A nossa equipe consegue transmitir imagens tão nítidas que às vezes você vai... Eu fiz o curso online. Tem muitos alunos que fizeram o curso presencial ainda na época. Inclusive o Pedro, né? Pedro. Mas no presencial, fica várias pessoas em torno de uma caixa, às vezes não vê direito, não pega aquele time E é muito rápido. E é rápido. O curso que a gente tem acesso frequente, as imagens são nítidas, dá para você voltar. Assim, dá uma segurança maior para quando você está no apiário de fato. Exatamente. Não, e ele ainda tem consultoria. Verdade. Porque, por exemplo, na época que eu aplicava curso presencial, como que eu conseguia dar uma consultoria à pessoa? A pessoa que veio, por exemplo, lá de Rondônia fazer um curso comigo. A pessoa me ligava às vezes uma vez, atendia muito rapidamente pelo telefone, naquela época não tinha internet com tanta velocidade igual tem hoje, então era tudo no telefone. Eu não conseguia mandar um vídeo, mandar uma imagem, mandar um documento, não conseguia mandar nada. E suporte. Nossa, esqueci como é que Eu troca lembro uma na época rainha. do presencial que eu fazia cursos ali com turmas de 30, 40 pessoas. Eu fazia em torno ali de 8 a 12 cursos por ano. Então eu tinha em torno de 300, 400 alunos por ano. A gente nem sabe a dúvida que tem, às vezes. E às vezes o aluno passava ali 15, 20 dias, ele só ia ligar depois de um mês e meio. Aí eu falava com ele, pois é, fulano, você vai fazer assim, lembra que eu te expliquei no curso presencial? Nossa, professor, não lembro não, passei batido e esqueci de anotar. É muita coisa, né, professor? E só fugindo um pouco das nossas etapas, esse é um ponto importante, que além de fazer, de adquirir todo esse conhecimento multidisciplinar, digamos assim, na escola de apicultura a gente tem a comunidade, Sim. onde as pessoas colocam umas dúvidas, por mais que você fale assim, isso aqui é uma dúvida boba, mas pode ser a dúvida boba de 100 pessoas que vai ser esclarecido. Exatamente. E assim, as pessoas trocam informação, né? É aquilo que eu comentei muito no curso gratuito, sabe, gente, que eu falei, quanto vale uma comunidade ultra comprometida no mesmo propósito de constituir o grande negócio da apicultura, que são 100 mil na apicultura. Tem ninguém ali querendo puxar o tapete, né? Todo mundo entende o tamanho do mercado. Eu não vou falar pro Thiago como é que troca a rainha, não, porque senão o Thiago vai produzir mais que eu. Não tem isso. As pessoas realmente... É uma comunidade, é bonito de ver. Todo mundo entende o mercado, entende que falta mel no mercado, entende que o brasileiro não come mel, entende a importância de produzir bem, entende a importância de fazer bem feito e todo mundo se ajuda. Ou seja, eu não conheço, até em outras áreas, de outros segmentos que trabalham também com curso online, eu não conheço uma comunidade tão ultra comprometida igual essa nossa da Escola de Apicultura. Os alunos se ajudam mesmo. É uma coisa impressionante como é que a turma se ajuda. É ou não é? Qual que é o terceiro ponto aí, Jande? O terceiro ponto, Esse princípio, é dedicação. Exatamente. Eu concordo muito com esse ponto. Sabe o que eu lembrei na hora?
do Sandro Serra, professor. Nossa senhora, o Sandro é um Serra, exemplo de resiliência que, pelo amor de Deus... exemplo. Ele, assim, ele tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado, mas ele é uma pessoa extremamente dedicada. É uma pessoa que ele insiste, e ele conseguiu dar a volta por cima. E tá tendo bons resultados, já começou a ter seus grandes resultados a partir de agora. Rapaz, inclusive eu acho interessante porque muita gente pensa, quando o professor Armindo às vezes falando curso gratuito, né? Porque você vai chegar você fazendo o método, você buscando conhecimento, você seguindo passo a passo, você vai chegar de maneira muito mais fácil, muito mais rápida e vai chegar no resultado com poucos erros. Quando o professor Armindo fala assim, muita gente acusa o professor Armindo de dizer que é uma coisa feita de qualquer jeito. Que é só você fazer, que vai ser muito fácil, os R$100.000 vai chegar no mês que vem pra você. E não vai chegar, não é assim. Não é mágica? Não é mágica. Sim, sei lá, bem pá. Você tem que dedicar. Você tem que empreender, você tem que entender que você vai fazer o processo e você vai errar. Vai errar menos, muito menos, muitas vezes menos do que o caixoteiro. Que o caixoteiro erra o tempo todo. Além de perder todas as abelhas todos os anos. Morre tudo. Mas você vai errar. Não tem como a pessoa que está fazendo apicultura ela não errar. Não tem como ela não perder enxame. Vai acontecer dela perder sim. Vai acontecer dela tentar fazer uma troca de rainha e não vai dar certo. Graças a Deus. Tem que dar, né? Que na hora que ele tiver estudado tudo da escola de apicultura, todo o conhecimento, e que foi implementar na prática e ele não der certo, ele vai descobrir onde é que ele errou. Porque ele vai voltar no online, vai reassistir a aula, vai fazer contato com o consultor dele, que tem um professor da escola que o acompanha. Ou seja, ele vai chegar. Quando o professor Armindo fala que ele vai chegar mais fácil, mais rápido, é porque comparado ao caixoteiro, que perde todas as abelhas todos os anos, esse aluno ele vai chegar muito mais rápido. Ele vai chegar de forma muito mais fácil. Ele vai chegar com muito menos erros. Eu não falei que ele não vai errar. Eu falei que vai chegar com menos erros, mas ele vai errar. E tem que ter essa dedicação. Você falando de dedicação, eu tava lembrando da gente no final de semana, no apiário, dentro do macacão quente. Assim, o macacão né? É gostoso, ele não esquenta. Mas tava quente, aí a gente fica suado dentro daquele macacão. Aí quando escorre aquela gota de suor, vai pro olho que começa a arder. Nossa senhora, é bruto. Mas não pode desistir. Aí é que fala assim, vamos rápido, vamos fazer, vamos acontecer aqui. Hoje ainda é bom, né? Que você entra dentro do macacão não toma ferroada nenhuma, né? Verdade. Até 2012 era só macacão de brim. Eu usei Aí de era brim. o suor escorrendo no olho. Aquele calorão tremendo, a roupa toda molhada, porque o brim ele não respira, né? A roupa molhava, ela grudava. E quando a roupa grudava, você todo molhado, era onde a abelha ferroava. Vai dar aquela ferroada indireta, né? A gente tinha que usar camisa de manga. Eu usava blusa de manga, 2 luvas, porque a ferroada dela ainda passava. Hoje tá muito... Não, E hoje olha é que bom eu demais. comecei, não tem tanto tempo. Gente, hoje com esse macacão amarelo, luva, bota, e é interessante, é um macacão que preserva a vida da abelha. Sim. Verdade. Porque a abelha, na hora que o pano grudava, a abelha ferroava e ela morria. Ela Quando morria. a abelha ferrou, A ela gente perde ferrão, ela ficava cheio morre. de ferrão. Perdi o ferrão, né? Ali era um genocídio de abelha. Eu cheguei a fazer uma revisão uma vez, há muitos anos atrás, eu e a Armindo do pai, um macacão de brim, no dia que tava muito calor, uma colheita de mel na fazenda Tercan. Rapaz, quando eu fui tirar o macacão, eu fui contar o número de ferrão. Nossa. Eu contei, nesse dia a gente colheu mel de mais de 250 colmeias. Eu contei no final desse dia mais de 3.000 ferrões grudados na roupa. 3.000 ferrões, isso só na minha roupa. Fora a roupa do Armindo do pai e dos peão que a gente levava pra carregar a melgueira. Ou seja, você pedia às vezes uma colmeia inteira Evolução, de né? ferrão de abelha grudado na roupa. A evolução, ainda bem que a tecnologia tem muita vantagem, né? E nisso o Brasil é líder, tá? Nisso o Brasil é líder. Em EPI, em equipamento de proteção individual, não tem ninguém hoje que produza um equipamento de proteção individual tão bom quanto o Brasil. A gente tem que aprender a trabalhar com africanizado. Né? E hoje ele tem essa tecnologia para o mundo. Quando a gente vê, por exemplo, nossa aluna lá de Portugal, a Helena, né? Sim. A Helena lá, ela usa macacão de nylon albênico. Quando ela chegou aqui no congresso, falou assim, eu quero levar o macacão bodoquim. Me levou o macacão amarelo. E aparece lá nos Açores com o macacão amarelo. Ah, que maravilha. E usa o amarelo. Não, eu já tô marcada para ir a Portugal novamente, porque a gente não foi nos Açores.
visitar ele, não deu Os tempo. Açores é longe, É né? longe. Os Açores é longe. Tem que ir outro avião. É outro avião. Outro É no voo. meio do Oceano Atlântico, não é? Mas É no tá meio do Oceano agendado, Atlântico. não? É bacana. Sobre essa questão da dedicação, a gente não depende só da gente, né? Então não é só a vontade do apicultor, Não tem é. muito da natureza. Então você tem que estar submisso à natureza, você tem que entender que depende da mãe natureza e nem sempre as coisas saem da forma que a gente planeja. Você pode reduzir o impacto daquele ano que a mãe natureza não colabora. Exatamente. Não é que a mãe natureza não colabore. Eu usei a Mas palavra são errada, ciclos, né? física. São ciclos. A mãe natureza, ela tá certa o tempo todo. Verdade. A mãe natureza, ela tá certa o tempo todo. Ela manda tudo na medida correta. Porque tudo é um equilíbrio. Não existe superprodução o tempo todo. Se você tivesse superprodução todos os anos, o tempo todo, você teria um total domínio da espécie Apis mellifera sobre todas as outras espécies do planeta. Aí nós seríamos quase deuses, né? É impossível. Perigoso. Isso aí a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, não é nem na faculdade de biologia. No primeiro ano do ensino médio você já estuda, que é o controle de populações. Normalmente o livro de biologia ele coloca qual exemplo? Aquele exemplo do lobo e da ovelha. É, não é? Quando você tinha lobos e ovelhas que viviam no ambiente selvagem, você tinha às vezes ali uma população de lobo muito alta. Aquela população de lobo era muito alta por quê? Porque comia ovelha. Quando começou a comer muita ovelha, reduziu a população de ovelha, porque teve um super o quê? Uma super caçada de ovelha. Uhum. Reduziu a população de ovelha, em consequência, reduziu anos depois a população de lobo, porque não tinha alimento. Não tinha alimento. Faltou ovelha. Reduziu a população de lobo, começou a crescer de novo a população de ovelha. Então você tem um equilíbrio populacional. A natureza é assim, desde que o mundo é mundo. O universo é assim. O universo ele é um equilíbrio. Você não vai ter superprodução todos os anos. Tá entrando para a escola de apicultura, não se iluda. Não existe superprodução todos os anos. Agora, nos anos quando você tiver a quebra de safra e ela acontece, igual nós tivemos ano passado, o aluno que tem o conhecimento, ele reduz o impacto da quebra. Tanto é que aluno da escola de apicultura, até em ano de quebra, ele produz mel. Não desespera, né? Assim, é uma coisa que é previsível. O cachoteiro perde tudo. Não é controlável, mas é Exatamente. previsível. Não consegue produzir, perde até perde a abelha. tudo. Perde até as abelhas. Perde tudo. A pessoa, quando segue o método direitinho, o apicultor nosso, o nosso aluno, quando segue o método corretamente, ele não só mantém as abelhas vivas, como ele consegue produzir. Vou te dar um exemplo, Lúcio Reck. Lúcio Reck, ele enfrentou uma das maiores nevascas do Rio Grande do Sul, você lembra? Não foi nesse ano agora, já tem mais ou menos uns 2, 3 anos. Um frio que deu no Rio Grande do Sul, que foi uma coisa assustadora. Caiu neve. Nevou pesado. A gente fez até aula, foi aquele ano da Jada Negra. É, A gente fez até aula orientando os alunos como é que eles iam proteger as colmeias, lembra disso, né? verdade. E o Lúcio Reck, ele protegeu as colmeias. A maioria dos apicultores lá de Caxias do Sul perderam tudo. Perderam as abelhas. Ele não perdeu nenhuma colmeia de abelha. E naquele ano, quando passou o inverno, que entrou a primavera, ele fez superprodução de Em mel. 15 dias de florada. Em 15 dias de florada. Abriu 15 dias de florada e ele conseguiu fazer uma baita produção, mais de 40 quilos de mel por E no colmeia, ano que ninguém tinha onde o abelha. pessoal não tinha abelha. Como todo mundo tinha perdido a abelha no inverno, porque congelaram as abelhas morreram congeladas, ele foi um dos poucos apicultores que ficou com a abelha na mão. E Então, na hora fez que ele foi, superprodução. e ele fez superprodução. E quando foi vender para o consumidor, vendeu tudo no preço lá em cima. O preço dele. Só ele. Ninguém mais tinha. É. Então a escola fez toda a diferença com conhecimento. Duvido que ele perguntou assim, quanto tá mel aí no seu estado? Jamais. Nem quer O saber. preço é meu. Então, entrou- o impacto Olha como foi juntar o conhecimento e a dedicação. e a dedicação. dele. Pensa se ele tivesse desistido, não, tá todo mundo perdendo abelha, não, tá frio Vou demais, deixar pra lá. Tá muito frio, não vou alimentar não hoje, vou mexer com isso não. vou cuidar, Vou tá mexer com a muito abelha frio, não. vou- Então o apicultor que faz R$100.000, ele tem esse princípio. Ele tem o princípio da dedicação. Ele tem o princípio da paciência. Ele compreende que não é da noite para o dia. Ele compreende que é uma jornada. É. Ele compreende que para ele chegar no resultado que ele quer, que são R$100.000 na apicultura, é igual Moisés conduzindo o povo hebreu no deserto. Para chegar na terra prometida onde corre leite e... Mel. Onde corre leite e mel, foi 40 anos. Levando um povo cabeçudo. Um povo cabeçudo. Um povo que adorava adorar Deus de animal. É. Não é?
É o deus do boi, o deus do cavalo, o deus do não sei o quê. É o deus do sacrifício, o bezerro de ouro. Né? E ele ali, ó, manteve ali a paciência dele, a resiliência dele. Por quê? Porque ele acreditou e teve fé o tempo todo que a terra prometida ia chegar. Mas ele estava guiado. Ele estava guiado. Não foi sozinho. Ele não foi sozinho. Então ele buscou também o conhecimento de quem? O conhecimento de Deus. Sim. Boa. As tábuas da lei significam o quê? O conhecimento. Exatamente. Ah, professor, mas você tá falando de Bíblia? Você virou pastor, professor? Não, gente, precisa virar pastor para falar isso, Thiago. Isso é conhecimento Isso é vital. uma coisa, isso é... gente, que isso aí é um princípio. É um princípio. É só você observar. É só você observar o histórico das populações. Um princípio universal, né? Exatamente. Quando você pega a história do povo hebreu, ela não é diferente da história de nenhum povo que deu início à humanidade há 10 mil anos atrás. Que foram princípios de resiliência, de disciplina, de dedicação, de paciência. Os povos que não souberam ter isso como princípios, como cultura, todos eles pereceram e foram sociedades que desapareceram. Professor, olha só como é um processo realmente esses princípios que a gente está tratando aqui. A gente teve o primeiro princípio, que foi o princípio de ter conhecimento. O segundo princípio, ser fiel a um método. Sim. O terceiro princípio é a dedicação. E logo depois da dedicação, vem tratar a apicultura como negócio. Esse é o quarto princípio. Esse é o quarto princípio. E esse é o princípio menos seguido. É porque vai chegando no final, as pessoas vão cansando, né? É. Já fez um, fez dois, aí, cansei. Então, mas é um percurso que tem que ser, é uma caminhada. É o princípio menos seguido pela apicultura nacional. E é aí onde a gente entra com força total. É. Não trata a apicultura como negócio. Não trata. A pessoa pensa que vender o mel a R$7 o quilo, ela está fazendo negócio. Ela não está fazendo negócio. Não, mas o entreposto que exporta mel é meu cliente. O entreposto que exporta mel não é seu cliente. Você é fornecedor de mel dele. É ele que está comprando teu mel. Só vende mel quem põe o preço no mel. O Lúcio Reck vende mel, ele põe o preço dele. O Thiago Oliveira vende o mel dele, ele põe o preço no mel dele. O professor Armindo vende o mel dele, ele põe o preço no mel dele. Agora, um produtor, um apicultor, que vende o mel, mas quer imposto o preço a ele? Não, gente, só vou te pagar R$7. Eu sei que você quer 30, não vou te pagar 30, não. Eu vou te pagar 7. Não quer não, teu vizinho vai aceitar. Chantagem, né? Então tá aqui, ó, 7 mil reais. Chega ó. a ser humilhante isso. Balança o dinheiro. Chega a ser O pessoal do humilhante. Spotify não tá vendo. Ele pega as notas de 100, assim, ó, 70 notas de R$100. Ele balança, assim, o dinheiro no nariz do apicultor, humilha. E é um Apicultor não é vítima não, tá? É um serviço tão nobre que eu fico com raiva disso. Apicultor não é vítima e entreposto não é vilão. Porque em negócio não existe vilão em bolsinho. Tem não. Negócio- Isso é lei natural. negócio é negócio. Não existe. Lei de O que existe mercado. é negócio. E negócio só sobrevive quem tem conhecimento. E tratar a apicultura como negócio tem que ter conhecimento também. É o princípio básico isso aí. Princípio. Eu penso, professor, que os maiores erros do apicultor que não trata a apicultura como negócio é tratar ela como atividade. É uma atividade como outra qualquer, e não é. Ou tratar como hobby. Nossa senhora, esse que trata como hobby... Porque você está tendo uma visão errada Amigo, do potencial da apicultura. Hobby pra mim, sabe o que é? É sair uma sexta-feira à noite. Pescar. Ir pra Caldas Novas tomar um banho de Isso, água é bom. quente. Ir lá em Portugal passear, tomar um vinho. Jogar um futebol. Jogar um futebol, é ou não é? Assistir um filme na TV. O Thiago que gosta de jogar um tênis, é ou não é? Verdade. O Pedro Isso é hobby. que gosta de jogar um golfe. E é um hobby bacana. Você pode ter apicultura como hobby? Até pode. Agora, mas um hobby. R$100 mil. Você quer ter apicultura como hobby? Não siga a escola de apicultura. Mas deixa eu te falar. Ensina o pessoal a faturar R$100 mil com apicultura. O cara que trata a apicultura como hobby. Um hobby que a pessoa vai de vez em quando tomar umas ferroadas de abelha, entrar pra dentro do macacão, igual a gente falou, um calorão de 50 graus. Aquele suor amargo escorrendo no olho que arde o olho. Isso é hobby? Posso falar que Vai pode ter saber. quem queira. Pode ter. Vai saber. E se tiver, gente, não tem problema. Numa boa, pessoal. Mas A apicultura a gente- é negócio. Mas é negócio. Agora é um negócio gostoso de trabalhar? Gostoso de trabalhar. Você vai curtir a natureza, você vai pisar na terra, você vai beber da água limpa da mina, você vai tomar banho de rio, tomar banho de cachoeira, fazer tudo.
Mas vai trabalhar muito também. Então assim, você quer aprender apicultura como hobby? Não é na escola de apicultura que você vai aprender. Aqui não é não. Aqui não, aqui apicultura é negócio. Aqui é negócio e o professor Armindo ele te ensina o que é o negócio e te ensina que tem trabalho. Apicultura, para a escola de apicultura... Como é que o Armindo pai falava? Qual que era a vitamina? Vitamina T. Vitamina T de trabalho. Apicultura, pra gente aqui na escola de apicultura, a apicultura ela é um motor propulsor pro Brasil alavancar. Então a gente quer apicultura, é para o apicultor faturar, é para movimentar a economia brasileira. Não é para tirar melzinho no final do mês. Rapaz, o que eu acho impressionante é a gente mandar um mel, né? Igual a maioria dos apicultores fazem, a 7, 8 reais o quilo, vende pro entreposto. O entreposto vende a 12, 13 reais para os Estados Unidos, né? Ou seja, ele vende no valor ali de 2 dólares e 50 centavos de dólar. O entreposto americano pega esse mel a 2,50 e bota na gôndola. Natan, esse mel tá atrás de você. Pega aí pra mim, ó. Ele tá aí, ó. Isso, esse aí é mel dos Estados Unidos. Lá do Piauí, Thiago. Aquele aluno trouxe pra nós. Lembra que ele trouxe lá de Miami, né? Uhum. Trouxe lá da Flórida. A turma do Spotify não vai ver não, mas do Spotify abre depois lá no YouTube que vai ver. Aqui o mel. Isso aqui é o mel do Piauí. Tá escrito mel do Brasil. Made in Brasil. Organic Pure Honey. Ou seja, mel puro orgânico. Piauí, tá, gente? Aqui, ó. Nordestão lá, ó. Piauí. Deve ter alguma coisa da Paraíba aqui também, que junta muito mel do Nordeste lá no Piauí. É verdade. Então, esse mel que é produzido lá na Paraíba, que é produzido lá no Piauí, que é produzido lá no Maranhão, que o apicultor recebe R$7, o entreposto vende a 12, 13 reais. Essa bisnaguinha de 340 gramas, ele pagou $40. Nossa. $40 numa bisnaguinha de 340 gramas. Ou seja, saiu a $120 o quilo. Esse cara aí tratou como negócio, ó. Esse aqui tratou como negócio. Agora o coitado que Comprando produziu... mel barato do Brasil a preço de nada e botando a $120. Agora o coitado e tem que produziu... quem paga. Tem. E tem quem paga. Tem. E é bem quisto. É E o melhor isso- mel do mundo. E é por isso que a escola de apicultura não ensina o aluno da escola de apicultura a vender mel em atacado. Ele ensina a vender mel para quem? O consumidor final. Para o consumidor final, que é quem come mel. Por isso que tem aluno nosso, né, gente? Vendendo mel aí de 60, 70, 80 reais o quilo, montando linha de produtos, alcançando 120 reais o quilo de faturamento, 150 o quilo de faturamento, produto no cosmético, no shampoo, no condicionador, no creme, na loção, no sabonete líquido, alcançando aí cifras de até 500 reais o quilo no preço final. É o caso, por exemplo, daquele creme anti-idade, Uhum. com Geleia real. com geleia real, pólen e a elastina. Elastina, pólen e geleia real. Frasquinho de 60 gramas, 240 reais. Olha aí. E todo 60 gramas. Não é Não tem 60 pra gramas quem de quer. mel, não. É 60 gramas do pote. O que vai de mel ali dos 60 gramas são 5 gramas. Apenas 5 gramas de mel. Vai 1 grama de geleia real. Olha bem, olha eu abrindo aqui com o CMC, hein? 5 gramas de mel, 1 grama de geleia real no potinho de 60 gramas, tá? E 4 gramas de pólen. O resto é veículo. Isso tem a ver com o nosso quinto princípio, hein? Que é ter visão, visão empreendedora. Visão empreendedora. Ou Para seja- fechar o nosso ciclo de produção. Ou seja, além de você tratar a apicultura como negócio, que é saber vender, saber usar o marketing, saber fazer planejamento, que o pessoal não sabe o que é negócio, não sabe planejar. Não tem nem ideia do que Você seja. já tem que ter essa visão empreendedora. Não é só vender aquele mel in natura. Uma das formas de empreender é isso que o professor Linha falou. de produto. Linha de produtos. Você mudar a linha de produtos, até porque o brasileiro é ruim para comer mel. O brasileiro é ruim para comer mel. Aí quem não é empreendedor pensa o quê? É ruim vender mel brasileiro. Quem é empreendedor fala assim, nossa, é uma baita oportunidade de vender O pro brasileiro. empreendedor, ele enxerga o quê? O brasileiro, ele segue muito o hábito de comer americano. Brasileiro e o estadunidense é muito parecido na maneira de comer. Muito. Não é só comer não, cultura. Não é à toa que até a população agora já tá ficando mais pesadinha igual a americana, não é? É, pra copiar mesmo. Pra copiar mesmo, até nisso. Não, é verdade, mais de 50% da população brasileira já é Mas obesa. a molecada, eles fizeram a pesquisa outro dia, né, Jande? Pegaram a molecada aí de até 9, 10 anos. Eles já estão numa proporção de preso, molecada de 9, 10 anos, de obesidade mórbida. Caramba. Ou seja, a molecada que está hoje com 9, 10 anos, dentro de mais 20, 30 anos,
nós teremos um percentual muito alto da população, muito alto, que pode chegar aí no nível de até 7, 8% da população, de pessoas com 240 quilos de peso. Mas não é mel que faz isso não, gente. É Não é mel, não. É McDonald's. É McDonald's, é Coca-Cola, é feijoada. É o café da manhã com bacon lá. É isso aí. É gordura. Muito pão. É gordura, açúcar. Então, o empreendedor, ele enxerga o quê? Ele enxerga, se o americano come 1,5 kg de mel por ano, então isso é sinal de que o brasileiro ele também pode comer um dia. E pode mesmo. E pode mesmo. Quando a gente vê alunos da escola de apicultura, a gente pergunta direto em aula. Que aluno da escola que tem mel sobrando aí? Não. A gente perguntou várias vezes, Jandy, nesse curso gratuito agora. E aí entra aquele tanto de aluno. Professor, não tem mel não. Professor, tô precisando de mel. Professor, meu mel acabou. Produzir vendeu tudo. E não é só em live não, professor. A gente tem... nós já tivemos aqui mais de 12 mil alunos da escola de cultura. Eu nunca vi um caso de um aluno dizer não com mel sobrando, não consegui vender mel. Não tem nenhum. Não tem. Nenhum não caso. Tem. Mas é todos vendem tudo. A escola de apicultura, ela dá algo que é muito valioso, que é o conhecimento. O apicultor, quando ele sabe o que é mel, ele não precisa falar muito para vender. É verdade. Quando a pessoa é do estilo antigo, extrativista, só... Cachoteiro, não, cachoteiro. Quando ele é cachoteiro. Isso, você queria ver. A gente, ela fica assim, com vergonha de chamar o cara de cachoteiro. É cachoteiro, então, não sabe criar abelha mesmo, trata mal a abelha, mata a abelha, deixa o bicho morrer, deixa a míngua. É cachoteirão mesmo, gente. Mas quem faz a escola de apicultura entende o que é mel, entende como que o mel funciona, sabe conversar com o seu cliente. Porque quando você vai comprar qualquer coisa que você vai comprar, você chega no lugar e você não tem atenção e a pessoa não sabe te explicar o que é aquele produto, você vaza dali. Você vaza, vai embora. Você não tem interesse. Vai Agora, embora. se você chega no lugar, você nem quer comprar mel. Meu filho vende mel na academia. Ele chega lá, oferece o mel, fala de onde é o apiário, fala que o mel pode ser comido com banana de manhã para as crianças e vende. Aí, a última vez que ele vendeu, antes das férias, o pai falou o pai do outro aluno falou para ele assim: nossa, eu nem tava querendo comprar não, mas com essa explicação aí eu vou começar a consumir mel. E sabe o que é comprou já interessante? 2 vezes. A gente contou uma história aqui, vocês não sabem, né? Ela falou aqui do Pedrinho. O Pedrinho tem o Pedro Pai, que é o Pedro Pai lá na fazenda. Tem o Pedro Felder, que é o Pedro Filho. E tem o Pedro Neto, que é o Pedrinho. Sim. Que é os 3 Pedros, não é? Mas não é só o Pedro que vende, não. Os filhos do Thiago também tá vendendo. Bem. O Thiago não conta isso aqui, não. Mas os meninos vendem lá na escola, não é? Verdade, vende. Deve vender lá no Karatê também. No Karatê eles pararam no Karatê, mas estão vendendo na escola e vende na pracinha e vende no condomínio também. E vende tudo. Tudo. E até ajuda, porque uma criança vendendo, o pessoal enxerga que tem uma visão empreendedora. E não é? Isso é verdade, porque eu gosto de colocar isso para vender, pra vocês aprenderem o empreendedorismo. Lá em casa eu não dou mesada. Eles têm que trabalhar para poder ganhar o dinheiro. Você faz igual a mim do pai fazia comigo. Rapaz, a gente tirava o mel naquela época, não tinha embalagem, né? As fábricas vieram ali no iniciozinho dos anos 90, as primeiras fábricas de embalagem. Então a gente pegava aqueles potes de maionese Hellmann's, lembra que era de vidro? Sim. Então a gente pegava aqueles potes, tinha os catadores que saía catando, e aquilo era objeto de reciclagem. A gente falava, olha, não manda para reciclagem não. A gente pagava na época, era cruzeiro. A gente paga 50 centavos de cruzeiro por pote que você trazer. Isso é antigo, hein? Nossa. Minha filha, se vai fazer 50, gente. Isso é antigo. Gente, o professor Amito vai 50 no ano que vem. Pra cá, né, gente? Não é? Se eu te falar que eu trocava garrafa de baré por quebra-queixo... O trem tá feio pro nosso lado, hein? Se alguém conhece baré, fala baré. A gente pegava esses potes de maionese, tirava aquele lacre da tampa de dentro, a tampa laranja, a tampa não mudou. A tampa da maionese laranja continua a mesma tampa com a mesma funcionou, cor. né? De plástico. E cor de mel. Ai, mesmo. A cor da tampa laranja de maionese Hellmann's é cor do mel. A gente tirava aquilo, já mergulhava num tanque. Eu lembro que na casa nossa que a gente tinha lá no bairro Monte Castelo, lá em Contagem, lá pertinho de onde você foi lá no casamento dos 50 anos de Sarmindo, ficava 2 quarteirões daquele local lá. Tinha 2 tanques grandes mesmo, tanque de alvenaria. Então o tanque, a gente enchia com água
sabão e cloro. E mergulhava aquele pote com tampa com tudo dentro daquilo. E deixava ali um tempo ali de mais ou menos ali 2 horas. Depois pegava pote a pote, lavando para tirar tudo. Lavava tudo, enxaguava, aí colocava no tanque do lado, mergulhado no álcool 70. Esterilizado. Saía limpinho, esterilizado. Pode sair um brinco novo. Você imagina, passa na água, no sabão, no cloro e no álcool 70. Zerado. Zerado. A gente embalava o mel, gente. E aí meu pai pegava uma quantidade de mais ou menos 4 potes por mês, pote de 800 gramas. E falava, esse aqui é seu. Eu com 8, 9 anos, hein? Eu colocava dentro da sacolinha do supermercado e ia pra escola vender pra diretor, vender pra professor, vender pra tudo. E aí o dinheiro ficava pra mim. Eu ganhei mesada também, não. Igual você tá fazendo com os meninos, cara. Esse movimento, ele faz com que essa nova geração, assim, é incipiente, incipiente não, é pequenininha nas nossas casas aqui. Mas se as pessoas começarem a incentivar essas crianças, porque eles estão muito focados só em tecnologia. Criança hoje em dia não olha no olho, criança hoje em dia não conversa. Então a gente incentiva as crianças a terem esse social, né? E esse princípio... E ter isso como brincadeira também, né? Eles terem isso como maneira deles se divertirem. Você começa a plantar o princípio de uma forma divertida. O dinheiro não vem da carteira da mãe ou do cartão de crédito. Você não tá colocando a criança para trabalhar. E outra coisa... Que é diferente de você fazer trabalho infantil. Não tem nada de trabalho infantil aqui não, gente, pelo amor de Deus. Não é o caso, mas você colocar o princípio do empreendedorismo de forma divertida para criança. Por exemplo, você quer uma coisa mais bacana do que você colocar uma criança de 6, 7, 8 anos para criar abelha sem ferrão em casa? Não é problema nenhum isso. Rapaz. Cuidado, ensina cuidado, responsabilidade, ensina respeito, ensina resiliência, ensina muita coisa com uma caixa de abelha sem ferrão. Tem um aluno da escola de apicultura que entrou nesse último mês de maio, agora, turma de maio. Então ele teve esses dias lá na Cia da Abelha, Thiago, já para pegar os materiais que ele tá começando a montar uma piara, muita enxameação, né? Então levou o material e tudo mais, e o filho dele, 6 anos. Pequenininho, rapaz. Quando ele viu o professor Armindo, o olho dele até brilhou. Já te conhece. Vendo na televisão, vendo na internet e tudo mais. E aí ele já veio, me deu aquele abraço, aquela coisa. Ele falou assim, e você? Você vai ajudar o papai a criar abelha? Eu falei assim, não, papai, ele arrumou para mim uma colmeia de jataí para me cuidar. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, é. E você já tirou mel dela? Eu perguntei, já. Eu levei um canudinho, abri a caixinha, abri o potinho dela e tomei o mel da jataí no canudinho na caixa. Nossa, professor, foi muito gostoso. 6 anos. Que legal. Professor, eu vou pedir licença aqui para mandar um abraço para o Gil Denô, que ele está aqui comentando na nossa transmissão. Gil, um abraço e vamos que vamos, hein? O Gil tá dizendo que a primeira mesada dele foi uma flanela e uma garrafinha com álcool e detergente para limpar as mesas de lanchonete do pai. Olha bem. Gil. Não teve trauma, né, Gil? Mas ele teve reajuste, ó. Depois o pai dele aumentou a mesada e deu uma caixa de vela para vender no dia de finado. Olha aí, ó. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade, vender vela no dia de finado. E vendia, né, Gil? E vendia, meu amigo, tenho certeza. Muito bom. É isso aí. Professor, vou trazer mandar um abraço. É por isso que hoje a gente trabalha do meio-dia à meia-noite, né, meu irmão? É por isso. Já que é desde cedo. Um abraço também, professor, pro nosso aluno aqui, o Moisés Oliveira. A gente tava falando dele há pouco tempo aqui, professor. Ele é da Venezuela. Mi hermano Moisés, que bem-vindo, meu amigo. Os primeiros alunos de fora do Brasil comprou o nosso acho que foi o curso prêmio. Ele comprou o curso prêmio em português. Em português, exatamente. Não tinha versão. Ele é da Venezuela. Isso. Na época, a Venezuela não estava conseguindo fazer venda da escola para lá. Ele atravessou lá em Roraima. Entrou pra dentro do Brasil, pra via Brasil fazer a compra da escola de apicultura. Pra comprar. E ele tá aqui. Depois eu podia conversar com ele. Moisés, entra em contato com a gente. O Gerson Fleck tá aqui na live. E Moisés, nossa, tem muita gente. Meu irmão Moisés, entre em contato com a gente. Estabeleces um contato com o nosso secretário da Escola de Apicultura, nosso amigo Leandro Martins, para que podamos estabelecer uma entrevista contigo, meu amigo. Para que possamos levar, não é mesmo, Tiago? Para a Escola de Apicultura Latam, a nossos apicultores da América Latina, de Latinoamérica. Contar casos de sucesso. Tu, Moisés. Muito bem, gente. Muito bem. Nossa! Gente, já estamos... Menina, nós já estamos aqui o próximo treinamento gratuito de apicultura Latam vai ser ao vivo e
e com o professor Armindo hablando espanhol. Não perco por nada agora. Assim, nós já estamos conversando, né, Thiago? Recado, professor, estão acabando as matrículas para a Escola de Apicultura. Amanhã, sexta-feira, último dia para você entrar para a escola, para a última turma Não pode perder. Gente, não desespera. Se o consultor não entrar em contato com vocês amanhã, preencha a ficha, ele vai entrar em contato. O importante é você estar com o teu nome na ficha de interesse. Preencha a ficha de interesse, porque aí você vai estar garantido aí na escola, né, Jane? Exatamente. E amanhã é o último dia das matrículas, tá bom? Da ficha de interesse. E tem aula amanhã. Tem aula amanhã. Amanhã, 19 horas, vamos fazer a maior aula aí dessas últimas 3 semanas. Top. É a live Mais Que Mel. O que é essa live Mais Que Mel? São todas as oportunidades da apicultura além do mel. Mais que mel. Então, uma aula longa, vai dar umas 2 horas de aula, né, Thiago? É uma aula muito densa, muito rica, muito boa. Quero convidar todos vocês aí, os 80 colegas que estão com a gente aqui ao vivo, também vocês replicarem para os demais. Os especialistas que estão aí trabalhando conosco, aí, auxiliando o pessoal para entrar, mandem também para os contatos de vocês, os contatos de alunos, para não perder essa aula de amanhã, que ela é muito importante, né, Thiago? É isso aí, professor. Muito importante. Valeu? Valeu demais, gente. Valeu, gente. Beijo no coração, beijo na família. Obrigado, Jande. Obrigado, Thiago. Nós que agradecemos. professor. Tchau, tchau.